Fala-se muito do efeito da fadiga na refeição do paciente disfágico, sem conhecê-la por completo e sem um método de verificação validado. Essa é a premissa do artigo da segunda coartigo dessa semana, que eu trago para discussão, que é um artigo que mensurou através de escalas e do uso do IOP para verificar a pressão em 30 mulheres saudáveis, metade jovens e metade idosas, o efeito da refeição pré e pós nessas medidas num dia sem fadiga e um dia com a fadiga provocada em língua. E com exceção de algumas medidas de pressão de língua pelo IOP, já adianto que as medidas não sofreram alteração mesmo no dia de fadiga provocada em língua. E se você gostou desse assunto, fica até o final do vídeo, acompanhe a discussão por completo, que é o que eu começo a fazer agora. É um estudo de dezembro de 2021, super recente, que saiu na Disfeja. É um estudo referência aqui na legenda desse post de feed. É um estudo que vem aí com o objetivo explorar os efeitos na refeição, através de medidas de força e de resistência de língua, da fadiga provocada nessa musculatura, na musculatura de língua. Então, prospectivamente, em 30 mulheres saudáveis, sendo 15 jovens com média de 25,5 anos e 15 idosas com média de 77,2 anos, eles realizaram algumas medidas relacionadas à refeição e à pressão de língua, eu já vou dizer quais são, em 2 dias, um dia pré e pós uma refeição. Então eram feitas as medidas, refeição que consistia em meia baguete com pasta de amendoim, 8 cenourinhas e água, e novamente as mesmas medidas, e um segundo dia no mesmo horário, medidas, tarefa de fadiga, que eu já vou explicar qual foi fadiga de língua, a refeição na mesma consistência, a mesma quantidade e novamente as medidas. Quais foram essas medidas? 2 escalas de rastreio, uma em deglutição, o IT-10, e a outra de risco de sarcopenia, o SARC-F, que nós já discutimos em outro artigo aqui na segunda. O IOP, o dispositivo IOP, para mensurar a máxima pressão isometria anterior de língua, isometria posterior de língua, deglutição de saliva e através de uma tarefa de resistência com a musculatura de língua, a duração dessa refeição oferecida, o uso da eletromiografia de superfície em musculatura supraioide durante a deglutição de saliva, a escala de Borg, que se você não conhece, é uma escala que vai de 0 a 10 e mensura o esforço do paciente, então uma autopercepção de esforço, e fizeram isso relacionado à deglutição. A força do hand grip, que é aquele dispositivo que mensura a força do membro superior. O teste de mastigação e deglutição de sólidos, que eu não conhecia, a sigla é TOMAS, é um teste validado de 2018, que consiste na oferta de bolacha de água e sal com a seguinte ordem: coma da forma mais rápida e mais confortável possível e ao terminar diga o seu nome. E após, durante esse teste, mensura-se a duração dessa atividade, os números de mordida, os números de deglutições, ciclos mastigatórios e a média de deglutição e mordida por ciclo mastigatório. E como foi a tarefa de fadiga no segundo dia, que é onde se provocou a fadiga em língua para verificar o quanto ela influenciaria essas medidas. Solicitou-se para essas mulheres, e aí na análise estatística verificou-se que realmente fadigou a língua, que através do IOP e um biofeedback, um monitoramento com luz de LED, elas sustentassem a pressão máxima anterior de língua por 6 segundos, descansassem por 4 segundos e esse ciclo foi repetido até que elas só conseguissem atingir 40% da força de base de cada uma delas. Então, esse foi o teste de fadiga do segundo dia, fadiga provocada em língua. Resultados: não existiu ali nem risco de disfagia, nem risco de sarcopenia em nenhum dos 2 grupos, então grupos comparáveis.
Na comparação dos dois grupos pós-refeição, sem índice de fadiga. Tudo que eu vou falar aqui é com significância estatística, tá? Só vou trazer esses dados. Sempre sendo pior para o grupo de idosas. A medida do hand grip, a duração para o teste de Thomas, o teste de mastigação de sólido, a duração da refeição, o tempo para esse idoso versus o jovem fadigar no teste de fadiga, tá? Também estou trazendo essa comparação aqui. Os demais dados, tanto no dia sem fadiga quanto no dia com fadiga, não houveram aí diferença estatística entre os jovens e as idosas, tá? Na comparação, agora sim, no dia sem fadiga de todas essas medidas, aconteceu de forma significativa a redução da pressão anterior de língua pelo IOP nos idosos, somente no grupo de idosos, um aumento da pressão posterior de língua em idosos e nos jovens, e na deglutição de saliva, queda da pressão de língua para o idoso e aumento da pressão de língua para o jovem, e as demais medidas, escala de Borg, eletromiografia, hand grip, todas as outras medidas do teste de sólido, não tiveram mudanças com significância estatística após a refeição. E é o que a gente mais quer, a comparação pós-fadiga provocada, no segundo dia de medidas. E aí ele comparou o resultado pós-fadiga com o resultado pós-refeição. Então, os dois instantes pós-refeição, o dia sem fadiga e o dia com fadiga nos dois grupos. Redução da pressão posterior de língua no dia de fadiga em comparação à não fadiga, nos dois grupos. Redução da resistência, aquela medida de resistência de língua, no dia com fadiga nos dois grupos. Foram as únicas duas medidas em que a fadiga provocada versus o dia de não fadiga pós-refeição, que houve aí mudança com significância estatística. Todas as demais medidas não sofreram interferência da fadiga provocada. E aí ele vem para a discussão. Primeiro, claro, ele traz aí todos esses achados e discute cada um deles com base em literatura. Na comparação jovem-idoso, né, dos dois grupos dessas idosas, ele traz muito o quanto foi conflitante. Tinha hora que a medida aumentava, tinha hora que a medida diminuía. E que a literatura também é conflitante com relação a isso. Existem estudos que trazem que o idoso chega mais rápido, o idoso saudável chega mais rápido em fadiga, outros mostram aumento de força, então quanto que compara o resultado deles, né? Que o grupo de idosas fadigou mais rápido, porém teve aí o ganho de pressão de língua em algumas condições que o grupo de jovens não. E aí, o efeito da refeição, os resultados discutindo o efeito da refeição naquele dia que não foi provocada a fadiga, eles põem que realmente o único dado com mais força, com mais embasamento estatístico, que a refeição mudou, provocou mudança, foi somente a redução da pressão anterior de língua nos idosos. E aí eles trazem o quanto que essa região anterior da língua, ela tem predomínio da fibra muscular do tipo 2, e o quanto nos idosos essa fibra muscular, ela acaba sendo aí substituída pela fibra muscular tipo 1 em termos de predomínio, tá? E o quanto isso poderia explicar essa redução da força anterior de língua, da pressão anterior de língua nos idosos. Com relação ao aumento da força de língua posterior, tanto nos jovens quanto nos idosos, após a refeição, eles vêm aí sugerir a questão de aprendizado cortical, com o uso do IOP, o quanto poderia, no segundo momento de uso do dispositivo, essas idosas ou as jovens, elas poderiam ter aprendido melhor como fazer essa pressão, inferência, tá? E que aí, de forma geral, ele pode concluir que tanto nas jovens saudáveis quanto nas idosas saudáveis, a refeição não promoveu mudança, não promoveu impacto na refeição.
tá? Que é somente a redução da pressão anterior. Então, eles consideraram isso e eu vou concordar. E aí, o que tem de mais diferente nesse artigo é o efeito da fadiga. O que a fadiga provocou? Então, vamos olhar a discussão. A única redução, o único impacto negativo de uma forma geral que a fadiga provocada trouxe foi a redução da pressão posterior de língua nos dois grupos. E aí ele enfatiza que, mesmo sendo uma medida única, a região posterior de língua ela é muito responsável pela função de deglutição, a questão de segurança e da ejeção oral. Então, enquanto isso até poderia explicar o impacto da fadiga no paciente disfágico, apesar da pesquisa aqui ser em mulheres saudáveis. Porém, houve uma diferença na pressão de deglutição de saliva. Quando houve a fadiga provocada, houve um aumento da pressão da língua durante a deglutição de saliva nos dois grupos. E que então, quanto isso poderia até ser explicado por aquela questão do aprendizado, mas que essa diferença reduziu o posterior de língua, porém aumentou a pressão durante a deglutição de saliva, deixa esses dois resultados conflitantes. Então, o que houve de mudança provocado pela fadiga, aqui no estudo, um dado, ele contradiz o outro. Ele até explica, eu acho que até tem o seu fundamento, que para verificar a deglutição de saliva, a pressão de língua na deglutição de saliva, o IOP foi posicionado na região anterior da língua. E a fraqueza que eles encontraram aqui com a fadiga provocada foi na região posterior. Então, quanto que de repente o IOP não pegou o efeito fadiga em língua após fadiga provocada, porque ele estava posicionado em uma outra região. E de forma geral, ele põe que não houve efeito negativo significante na alimentação com a língua fadigada. Então, essa é a conclusão, que apesar de algumas medidas terem tido aí redução, a conclusão final, o olhar final é de que não houve uma redução provocada, um impacto negativo provocado pela fadiga. E aí ele vai trazendo uma série de justificativas, explicações, porque eu acredito que eles acreditam que deveria ter piorado, e aí você vai tentando justificar, trazendo algumas inferências. Algo importante, não houve redução nem nas jovens, nem nas idosas da percepção pela escala Borg. E uma das características para você falar, olha, o paciente fadigou, é que ele perceba, claro, se ele tiver condições disso, é o maior esforço. E ele não percebe, nenhum dos dois grupos percebe esse esforço. Então, eles realmente não teriam fadigado, mesmo com a fadiga provocada. E aí ele traz uma discussão que para mim é a maior riqueza desse artigo, que é, ok, nós não verificamos aqui um efeito negativo resultante da fadiga, mas é frequente o relato, a queixa dos nossos pacientes disfágicos de que estão cansados durante a refeição. E ele fala que eles usaram uma mensuração, a fadiga em língua. E que talvez a fadiga relatada pelos nossos pacientes não seja em língua. Pode ser uma fadiga em faringe, uma fadiga cardioventilatória, uma fadiga cognitiva. O quanto que de repente o paciente disfágico, eu acredito tanto nisso, exige-se tanto dele em termos de aprendizado, de mudança de função, de concentração, que a fadiga talvez não seja sensório-motora somente, que tenham aí outras fadigas acontecendo. E espero que vocês tenham gostado dessa discussão, dos meus pitacos, e que, se você considerar importante, compartilhe esse conteúdo com os colegas para que a informação científica chegue e a gente possa pensá-la na nossa prática clínica. Um grande abraço!